Bom, então, assim, o texto é o que é a crítica, e aí, lendo o texto da Butler, ela chega à conclusão de que esse texto do que é a crítica do Foucault, ele é de 1978, né, e o que é o esclarecimento é de 1984. Então, ela vai dizer que é como se fosse um pré-texto que o Foucault, né, já começa a colocar o Kant, e é uma entrevista e tal, né, e que o Kant já aparece nesse texto de 78 e que em 84, então, vai retornar essa questão do Kant com o que é o esclarecimento. A questão, então, que se coloca no início é a questão da crise da governamentalidade, e aí a questão que a gente já estava conversando sobre como não aceitar ser conduzido, né, desta maneira, como não aceitar ser governado por esses meios para esses fins. Então, é uma perspectiva da mudança, uma mudança no sentido de que a política é a política do movimento, é a política da crítica. E essa perspectiva do não aceitar ser governar abre a possibilidade, então, para esse governo outro. Esse governo outro, então, que aponta para uma outra forma de governo para outros fins e outras finalidades. Peguei essa citação aqui, que é do Segurança, Território e População, que ele fala: nunca se governa uma estrutura política, quem é governado são sempre pessoas, são homens, são indivíduos ou coletividades. Que é uma coisa que aparece muito nos trabalhos do Foucault, que é que o Foucault não tem uma teoria de Estado, mas uma teoria de governo, porque o que se governa, de fato, não é um Estado, mas são pessoas. E aí, como você governa pessoas, é preciso criar, então, todo o mecanismo de subjetivação e de subjetividade para que as próprias pessoas queiram esse governo. Então, esse desejo do governo, e o do governo tal como ele é, e como isso é uma criação, e como isso é algo que é criado, divulgado, feito pelas grandes mídias para que as pessoas queiram, né? É preciso que as grandes mídias divulguem a reforma tributária, a reforma trabalhista, é preciso que as pessoas queiram isso para resolver os problemas da sociedade. Então, tudo isso é uma forma de governo, que é uma forma de governo que, junto com ela, vem toda uma construção de verdade, de saber, de poder, de subjetividade, de sujeitos. Então, tudo isso é importante para que o governo funcione. Por isso que a perspectiva crítica é a perspectiva que se coloca contra isso, contra todo esse projeto. E por isso que ela é tão confrontada, né? É preciso que se confronte as pessoas que pensam diferente, é preciso que haja alguma punição para elas. Não se pode deixar que aconteça essa crítica sem que haja uma ação, né? Então, por isso que a filosofia é tão atacada, por isso que não se chama, né, na televisão um crítico à reforma trabalhista ou à reforma da Previdência, sempre se coloca um único posicionamento, porque é esse posicionamento que é o posicionamento dos grandes setores, que beneficia justamente os grandes, né, os grandes oligopólios, enfim. E é justamente esse domínio dos meios de comunicação que fazem com que a própria pessoa que não se beneficia desse discurso queira esse discurso. Então, há esse processo de formação de subjetividade. E aí, essa atitude crítica, né, essa atitude da resistência, ela se coloca, então, como uma coisa no sentido de dizer que o domínio da lei, né, as coisas, o governo, muitas vezes as pessoas colocam como se fosse algo que não dá para mudar, algo que o mundo é como ele é, que as leis elas são incontornáveis, como se não fosse uma criação, como se as coisas, a verdade que a gente vive, né, que é o que o Foucault vai chamar dos regimes de verdade, eles não fossem possíveis de serem mudados. Então, existe um regime de verdade da Idade Antiga, da Idade Medieval, da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, todos eles são regimes de verdades e têm o seu tempo histórico. E aí passa-se muitas vezes essa perspectiva de que não é possível mudar, quando, na verdade, a mudança é a única permanência durante esse tempo todo num processo histórico de longa duração, né? Então, primeiro é preciso vencer essa resistência de que não é possível mudar e que o mundo é como é, porque não é verdade. As coisas não são como são, o mundo não é como é, as coisas são como são dessa maneira, nesse momento, mas não necessariamente ela vai ser dessa maneira por mais tempo ou sempre vai ser dessa maneira.
Bom, então trata-se de uma relação indissociável das formas de saber e os domínios de possibilidades que inclui sua reversão. Então, é sempre essa questão de que existe uma relação de poderes e saberes que constituem verdades do nosso mundo tal como ele é, e sempre uma possibilidade de uma existência de resistência e uma possibilidade de reversão daquilo que então nos constitui, que então nos formou enquanto formação de sujeito e subjetividade. Então, uma certa relação com o que existe, com o que se diz, com o que se faz, uma relação com a sociedade, com a cultura, uma relação também com os outros, e que se poderia chamar, digamos, de atitude crítica. E aí, essa atitude crítica, a gente pode pegar na obra do Foucault algumas citações, né, que ele faz, que é essa ideia dessa arte da inservidão voluntária, ou seja, dessa arte de insubordinar, né, essa indocilidade reflexiva. Então, ao mesmo tempo que o poder constitui corpos dóceis, você pode se colocar nessa atitude crítica como essa atitude dessa indocilidade refletida, né? Então, por exemplo, quando os antigos falam que a melhor vida é a vida refletida, essa indocilidade refletida, ela se traduz justamente nessa atitude crítica, essa atitude de se colocar crítica aos valores, às normas, aos padrões da sociedade, que diz o que é certo, que diz que é errado. Então, sempre uma possibilidade de repensar as normas sociais. E aí, o texto, né, da Judith Butler, ela vai trazer essa ideia da crítica como uma virtude. Assim como os antigos pensam a ideia de a virtude é a vida reflexiva, né, a virtude é a vida que reflete o tempo todo a sua ação, a Judith Butler vai pensar essa ideia da crítica como uma virtude, porque é como um ethos, né? Um ethos porque o modo de você estar no mundo, ela se reflete numa atitude estética de existência, como uma atitude ética política. Então, tudo isso se relaciona para pensar uma forma de existir que pense numa atitude justa, numa atitude do que é o bem para todos, pensando que são as pessoas que vão governar. E aí, como você muda a forma de subjetivação para uma subjetivação outra? Então, tudo isso se constitui, e parece que dentro da teoria política e de tudo que eu já li sobre teoria política se reflete sempre nessa questão do indivíduo. Então, assim, me parece que o mundo ele só é do jeito que ele é por causa dos indivíduos. Os indivíduos criam as normas que a gente usa para nos socializarmos. Tanto na questão jurídica, das leis, tudo isso é uma criação humana. E se os humanos criam esse mundo de maneira em que se exclui metade da população, né? Por exemplo, no Brasil, você tem uma desigualdade, o sétimo país mais desigual do mundo. Se essa desigualdade ela é sustentada por uma elite que governa, que está no poder, são as próprias pessoas que estão ali e as outras pessoas que sustentam, que legitimam a presença do Estado. Porque tem um texto do Foucault que ele vai dizer, bom, por que as pessoas iriam obedecer um Estado que só reprime, né? Porque o poder não é só repressivo, o poder é criador, o poder é criativo, o poder te beneficia também. Então, de alguma maneira, as próprias pessoas, elas querem aquele Estado. Porque se o Estado fosse só o lugar do mal, o lugar do ruim, provavelmente elas iriam acabar com o Estado. Mas as pessoas não acabam com o Estado porque elas querem aquele Estado. Então, o nosso mundo, ele só é injusto, desigual, porque há uma vontade das próprias pessoas de quererem esse mundo injusto e desigual. Então, por isso que muita da saída do campo político se passa por uma questão ética. E aí a questão ética se passa por uma questão da educação. E por que, no fundo, a educação é um projeto falido? Porque você tem toda uma vontade política de falir a educação para que o mundo continue sempre desigual e sempre do jeito que está. Então, a educação é precarizada porque há interesses grandes do mundo econômico que se precariza a educação justamente para que as pessoas continuem sendo os corpos dóceis que obedecem a todo um sistema excludente, repressivo, heteronormativo, que exclui quem não está no padrão, exclui por questão de gênero, por questão de raça, por questões econômicas. Então, o mundo ele reflete o desejo da sociedade. E
pensar no cuidado, né, o cuidado de si, o cuidado com o outro, o cuidado com a sociedade, o cuidado com o mundo, é justamente a saída que o campo da teoria política pensa, e isso ele pensa desde Platão e Aristóteles, né? Não teve muita novidade nesse sentido. É claro que os projetos também de Platão e Aristóteles também foram falidos, né? Tanto o governo do filósofo, o governo do sábio, Platão tentou até colocar isso em prática, quase que acabou, virou escravo, né? Acabou perdendo e virando escravo. Bom, então, assim, o que a filosofia política pensa, como essa questão dessa atitude crítica, é que sempre há uma possibilidade de uma fuga, né, de um escape. Mas esse escape, ele como eu falou, ele é sempre recapturalizado, tipo, ele é sempre colocado de novo em norma, né? Ele sempre é colocado como um produto de alguma maneira. Citando aqui a Butler, né? A crítica é sempre crítica de alguma prática institucionalizada, um discurso, uma episteme, uma instituição. A crítica como prática na qual pomos em questão os limites dos nossos modos de conhecimentos mais certos. Então, isso é uma coisa importante da atitude crítica, é colocar em crítica aquilo que a gente realmente acredita enquanto valor. A gente realmente acredita na sociedade enquanto algo que não era possível criticar. Então, quando você consegue criticar um valor, que é um valor dito como essencial, e você quebra esse valor dito como essencial e consegue criar uma outra coisa, é uma possibilidade de uma ruptura, né? Porque, no final das contas, as grandes rupturas acontecem desses grandes acontecimentos, muitas vezes inesperados de diversas circunstâncias. Bom, e aí, no texto do Foucault, essa ideia, então, citando Foucault, prática histórica, filosóficas, de fazer a sua própria história, de fabricar como, por ficção, a história que seria atravessada pelas questões das relações entre as estruturas de racionalidade que articulam o discurso verdadeiro e os mecanismos de assujeitamento que a eles são ligados. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que na nossa própria história, na nossa própria formação enquanto sujeito que diz que tem uma história, que pensa uma história sobre o passado e sobre nós mesmos já criamos essa ficção, nós mesmos já dizemos que temos determinada história, que temos determinadas verdades, nós mesmos criamos um campo epistemológico em que nós dialogamos. Então, nós criamos um conhecimento e, a partir desse conhecimento, a gente acredita nessas verdades que nos cria. Isso se aproxima muito do texto do Nietzsche, né, A Verdade e a Mentira no Sentido Extramoral, dizendo que a gente acredita em determinadas verdades, como, por exemplo, a ciência cria determinadas verdades sobre o mundo, e a gente começa a acreditar nessas verdades e acha que são verdades indubitáveis, quando, na verdade, são só criações, ficções que a gente acredita e que para a gente faz algum sentido. E por isso essa atitude crítica é algo que coloca isso em xeque. É porque é você desacreditar dos seus valores, né? Quando você começa a desacreditar daquilo que te sustenta, daquilo que você fala que isso é um valor super importante, e você começa a colocar em crítica isso, é aí que surge a possibilidade de uma mudança, né? Então é preciso colocar aquilo que você acredita que seja um valor realmente importante, e quando você consegue destruir isso para criar outra coisa, né? Porque a filosofia ela precisa dessa perspectiva crítica, destrutiva e criativa, né? O que se cria pode ser uma outra coisa que vai vir com outros problemas, mas vai se, pelo menos, destruir o que se tem no momento, para criar-se uma outra coisa. E aí esses modos de assujeitamento e subjetivação. Então, o que o Foucault está pensando essa questão da crítica, o que o Judith Butler está pensando sobre a questão da virtude crítica, passa por essa ideia de prática da desobediência, né? Então, é uma prática de desobediência daquilo que se construiu enquanto sujeito, daquilo que fizeram de nós enquanto sujeito, daquilo que a gente acreditou, daquilo que a gente internalizou enquanto verdade, para uma prática de desassujeitamento, né? O sujeito se arrisca a não ser mais quem é. Então, essa vontade, essa perspectiva de se abrir para aquilo que você não sabe nem o que vai ser, né? Porque você tem que se colocar numa perspectiva destrutiva de si,
para criar uma outra coisa, e essa outra coisa é o porvir, que também está nesse horizonte de criação. E aí uma coisa interessante dessa questão do assujeitamento, né, que o assujeitamento não é somente um mundo externo que cria esse sujeito, mas é como esse próprio sujeito ele se cria a partir desse contato com o mundo externo. Então, o sujeito não é um sujeito passivo, né? É um sujeito ativo, é um sujeito que usa das práticas que ele tem de resistência, de liberdade, e que se relaciona com esse mundo e que internaliza e se subjetiva a partir dessas relações com o mundo. E aí a importância, né, do texto do Kant sobre o que é o esclarecimento, a questão de você pensar por que as pessoas preferem encontrar um guia intelectual, um guia espiritual, e não pensar por conta própria. Então, aí o Kant vai falar, né, do texto sobre a questão da minoridade, da maioridade, e ele vai dizer, bom, as pessoas que preferem um guia espiritual, elas preferem alguém que, por preguiça e covardia, né, que o Kant vai dizer, as pessoas preferem alguém que guie elas. E eu acho que o Foucault ele não vai pensar nessa questão tanto da preguiça e da covardia, mas ela vai pensar que, de alguma maneira, aquelas pessoas preferem que alguém guie elas, preferem porque elas ganham com isso, né? Então, não pensar é um ganho. Então, você ter alguém que pense por você, alguém que te guie, alguém que te console, alguém que seja o seu mentor, alguém que te governe, é algo, muitas vezes, que a própria pessoa quer. Então, colocar no sujeito também um pouco essa responsabilidade, né? Até quando você é guiado por alguém, você escolheu ser guiado por alguém. E esse projeto de não querer ser guiado, não querer ser governado, ele parte também de um sujeito que é o sujeito que vai dizer não, né? Não vou ser guiado, não vou deixar que outra pessoa pense por mim, eu quero eu mesmo pensar, eu não concordo com o mundo tal como ele é, não concordo com o que me dizem, né, dessa racionalidade, a gente vive no neoliberalismo, essa racionalidade neoliberal, quais são os problemas disso? Então, é dizer não a essa forma de governo, essa forma de racionalidade que cria pessoas que querem um mundo desigual, que criam pessoas que querem um mundo competitivo, que criam pessoas que querem um mundo de Estado mínimo, que querem um mundo do empresário de si. Então, são pessoas que querem aquilo. E aí, esse querer também é um querer ativo. Então, elas têm verdade, elas têm vontade. E a questão é como a gente mostra que, às vezes, o que elas querem não é bom para elas. Né? Porque esse é o problema, de você tentar ver que tipo de mundo você vive, que tipo de discurso habitam em você, né? Que tipo de verdades habitam em você, e se aquelas verdades que habitam em você te fazem bem ou te fazem mal. Então, é muitas vezes um discurso que serve para um grupo, né? Então, isso é uma coisa que o Nietzsche faz muito, né, na genealogia da moral, né? A quem serve esse discurso? Perguntar isso, né? Quando vem um discurso e você pergunta a quem serve esse discurso? A quem serve esse discurso neoliberal? A quem serve o discurso do Estado mínimo? A quem serve o discurso que quer reforma trabalhista, que quer reforma tributária, que quer reforma da Previdência? A quem serve a isso? Então, isso é você entender onde você está nesse mundo. Esse mundo ele tem relações de poder, ou você está do lado das pessoas que mandam, ou você está do lado das pessoas que obedecem. Então, ou você está do lado das pessoas que se beneficiam de reforma trabalhista, ou você está do lado das pessoas que perdem com a reforma trabalhista. Então, é entender de que lado você está no jogo. E, às vezes, as pessoas, elas querem algo, querem o mundo neoliberal, querem o Estado mínimo, mas não têm condições de pagar um plano de saúde. Não ganham para pagar um plano de saúde. Então, é como se elas quisessem algo que prejudica elas mesmas, mas elas não têm noção disso. Bom, então ele vai falar sobre a questão, né, desse governo das almas, que é justamente o governo da pastoral, e isso a gente vai ver muito quando a gente entrar na questão da Confissões da Carne, né, do Foucault. Eu acho que é um texto bem atual hoje em dia, porque o conservadorismo ele também se junta muito com a racionalidade neoliberal, e como essa racionalidade neoliberal também é o governo das almas, né, é o governo das pessoas. E aí você tem alguns valores, né, que vão guiar e formar sujeitos, como a questão da Bíblia, o direito, a ciência, o poder, a verdade.
Então, essa ideia, né, de como governar as pessoas. Alguém quer ler para mim? Estou cansada de falar. Alguém quer ler a citação? Eu posso ler, Priscila, para você. Aí você bebe uma aguinha aí, descansa. É a citação acima, né? É a primeira? Ou são as duas mesmo? Você quer que eu leia? São duas citações. Lê para mim as duas. Tá bom. A primeira você diz assim, né? A pastoral cristã, ou a igreja cristã, da maneira como desempenhava uma atividade precisa e especificamente pastoral, desenvolveu a ideia singular, eu creio, e inteiramente estranha à cultura antiga, de que cada indivíduo, quaisquer que seja sua idade, estatuto, deu na ponta a outra de sua vida, até nos detalhes de suas ações, devia ser governado e devia se deixar governar, isto é, ser dirigido para a sua salvação, por alguém que o liga numa relação global e, ao mesmo tempo, meticulosa, detalhada de obediência. Segunda citação. Como governar as crianças, como governar os pobres e os mendigos, como governar uma família, uma casa, como governar as forças armadas, como governar os diferentes grupos, as cidades, os estados, como governar seu próprio corpo, como governar seu próprio espírito. Então, o interessante é que é um governo das pessoas, né? E aí é um governo das almas, porque você governa o que a pessoa pensa, você faz as práticas das confissões, você precisa saber o que essa pessoa está pensando. Então, você governa ela em todos os níveis, né? Governa ela em todas as formas possíveis, né? Em todas as suas relações, essa ideia do meticuloso, né? Detalhado. Então, é preciso saber detalhadamente, né? Então, é bem interessante que, às vezes, essa hipótese repressiva, né, que está na história da sexualidade, não me lembro mais qual delas, acho que é a 1 ou 2, sei lá, ele vai ele vai descartar justamente porque ele vai dizer, olha, justamente ao falar sobre sexo, ao falar sobre todo o que se pode ou o que se não pode fazer durante a relação sexual, é que aí sim você controla, aí sim que você cria normas que controla-se muito mais do que antes, um período em que não se falava, né? Não, então, essa ideia do falar, a gente está falando mais sobre isso, na verdade, muitas vezes a gente está normatizando mais o que é o certo e o que é errado do que sendo libertários. E aí, por fim, então essa atitude crítica, a arte de não ser tão governado, e aí ele vai dizer que o neoliberalismo também ele surge como essa questão da arte de não ser tão governado, então o governo liberal ele é um governo que vai falar sobre as liberdades individuais e a liberdade econômica também, como é que o liberalismo surge nesse processo da arte de não ser tão governado. Isso ele vai falar na biopolítica, né, também. Então, aí, Gianluca, continua aí para mim. Tá bom. Vamos lá. A crítica é o movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de interrogar a verdade sobre seus efeitos de poder e o poder sobre seus discursos de verdade. A crítica será a arte da inservidão voluntária, da indocilidade refletida. Aí a segunda. Isso que Kant descrevia como aufklärung é bem isso que eu tentava há pouco descrever como a crítica, como essa atitude crítica que vemos aparecer como atitude específica no Ocidente, a partir, creio eu, disso que foi historicamente um grande processo de governamentalização da sociedade. E aí, o que você acha sobre essa questão do Kant? Porque me parece que assim ele não compra tudo que o Kant fala no que é o esclarecimento. O que você acha? Então, tem uma coisa interessante, né? Porque o subtítulo dessa conferência é Crítica e Aufklärung, né? Ou seja, o Foucault ele vai falar, né, de certa forma, como o projeto crítico do Kant, o criticismo, né? Para quem não conhece muito bem a obra do Kant, né, ele tem a fase crítica dele, e essa fase crítica é a mais famosa, né? Porque ela é composta por três críticas, né? A crítica da razão pura, né, que é mais da epistemologia, metafísica, né, a questão da fundamentação das ciências, da ciência possível, né, e tem a crítica da razão prática, né, que é a questão da moral, né, do dever, né,
e a questão da crítica da faculdade do juízo, que era a estética, né, da sensibilidade, né? E aí o Foucault ele está pensando principalmente na primeira crítica, né, a crítica da razão pura, porque lá o Kant está pensando assim, né? Quais são as condições de possibilidade para o conhecimento, né? Até onde o homem pode conhecer, né? Quais são os limites, né? Por exemplo, o homem não pode conhecer, não pode obter a ideia de Deus, por exemplo, né? Não tem as faculdades necessárias para isso, né? Não pertence a esse campo, digamos, da epistemologia, segundo Kant. A ideia de liberdade, né? Por exemplo, também do incondicionado, né? Da alma, né? Então, o Foucault ele faz meio que um link, né? Dessa crítica da razão pura, né? Porque ele pensa assim, de alguma forma, né, o projeto da Alf Claren, né, que de alguma forma é um pouco posterior a essa ideia da crítica, ou está lado a lado a questão da crítica, né, está pensando, né, de alguma forma, o uso da razão, né, de uma certa racionalidade. Né. O Foucault muitas vezes é visto como irracional. Né. Acho que quando o Foucault vai ao Kant, vai a esse projeto da Alf Claren, que na verdade, né, é uma manifestação, né, do iluminismo, né, que a gente conhece, né, no sentido francês da palavra, né, que esclarecimento é seu sinônimo, mas na Alemanha, né, no movimento que está presente na Alemanha, né, e o Kant é um desses representantes, né, desse movimento, né. E aí o que o Kant está querendo, digamos, né, com essa ideia da crítica, a meu ver, né, nesse texto, quando ele está pensando em Alf Clare, é justamente de pensar os limites, né, dessa razão que é utilizada ao mesmo tempo para a questão do saber, do conhecimento, mas ao mesmo tempo para a questão do governo, a questão da política, né? Porque você está pensando justamente quais são os limites, né, da minha ação, quais os limites de que um governante pode agir sobre um governado, né? Acho que quando o Kant está trazendo a questão do esclarecimento, me parece que ele está também colocando essa questão política, que está articulada à questão do conhecimento, do saber, né? Acho interessante essa leitura do Foucault, quando ele tenta meio que aproximar esses dois projetos, né, que até então parecem totalmente distantes. Eu li o texto do Cameraleme, né, sobre esse relação do Foucault e Kant. Eu já tinha até te falado, né, sobre esse texto. E pelo que eu entendo do texto, ele vai fazer essa diferenciação entre o Kant e o Foucault em relação ao posicionamento do sujeito, né? Então, quando você escolhe obedecer, é uma escolha também, né? Quando a gente escolhe a posição de entender que o mundo ele vai ser desigual e eu quero esse mundo desigual porque algumas pessoas se dão bem nesse mundo desigual e eu quero ser essa pessoa que me dá bem, eu estou fazendo uma escolha também. Então, é uma escolha. E a ideia de que essas práticas, né, e esse mundo neoliberal, ele vem de um mundo que é um mundo justamente que divide as pessoas entre vencedoras e perdedoras, mas mesmo a maioria das pessoas, estatisticamente, né, estando do lado do perdedor, elas ainda querem ser os vencedores. Ainda se quer, né, o sonho, o desejo, né, essa questão bem freudiana do desejo, de sustentar o desejo, por mais que você esteja, né, com todas as dificuldades, ainda assim você vai sustentar o desejo de ser o vencedor. Priscila, quando você fala do desejo, não deixo de lembrar, né, também daquela introdução que Foucault escreve para o Anti-Édipo, aqui Deleuze do Guattari, a edição, se eu não me engano, estadunidense do Anti-Édipo, né, que ele vai falar da questão do fascismo, né? O nome do texto é Para uma Vida Não Fascista. E aí o Foucault está justamente, né, pensando, né, como desejamos, né, o poder, como desejamos o fascismo, como desejamos os movimentos, né, digamos, totalitários. Não passa por uma questão irrefletida, né, como você já estava muito bem, né, destacando, né, passa justamente por uma vontade, né, por exemplo, os movimentos, grandes movimentos totalitários do século XX, né, a gente pensa no caso na Europa, né, do nazismo, o fenômeno do nazismo, do fascismo na Itália, né, tudo isso passou, né, digamos, por uma vontade
da maioria da população, das pessoas, né? A gente vê que no Brasil hoje, né, a eleição, né, do Bolsonaro, né, passa também para a maioria da população, né, uma identificação com o discurso, com as reivindicações, né, com uma visão de mundo, né? Então, acho que destacar essa questão do desejo é muito importante, né, nesse campo da política. Que eu vejo que, assim, existe a possibilidade de você defender uma ética inclusiva, né, que inclui a diferença, que inclui as pessoas de modo diferente, lembrando também que o Foucault homossexual, né? Então tem toda uma questão da própria homossexualidade que pesou para ele em vários momentos da vida dele de discriminação. Então existe a possibilidade de uma ética inclusiva, que você inclui as diferenças, inclui os outros, e uma ética exclusiva, que exclui justamente o diferente, que prega um projeto heteronormativo, etc., né, dominador, e tudo que não está dentro disso é visto como inferior, é visto como não humano, é visto como possível de ser matado, é um corpo possível, então, de ser exterminado. Então, como tudo isso existem sujeitos que vão defender uma ética inclusiva e sujeitos que vão defender uma ética excludente, né, uma ética que não inclui os outros. E isso é parte da própria formação da subjetividade da pessoa. Então, vários debates, né, na filosofia antiga com Aristóteles, que é como você ensina ética, né? Como é que você ensina o que é o justo, o que é o bem, o que é o bom? Como é que você ensina isso? Então, é claro, né, tendo em vista as devidas proporções, né, de uma sociedade antiga que é misógina, claro, né? As mulheres não têm direito à cidadania, você tem escravidão, mas ainda assim se pensa o que é o bem, pelo menos entre os cidadãos, né? Enfim, eu acho que existe essa questão da subjetividade, e no momento que a gente está vivendo no Brasil, justamente em que algumas pessoas vão eleger inimigos, né? Inimigos a serem combatidos. E aí, se você não está dentro de um determinado perfil, você também o inimigo a ser combatido, tem que se pensar como é que então a gente pode criar outros sujeitos, porque somos minorias que pensamos em éticas inclusivas. Né? Como é que a gente sai da minoria e ganha mais maioria? Só me parece que dá para fazer isso com um projeto educacional. Só que esse projeto educacional também é um projeto de extermínio e um projeto que tende a ficar cada vez mais precarizado justamente por falta de verbos, falta de incentivos, não tem vontade econômica de que haja um projeto de inclusão, de educação. Então, assim, tem toda uma estrutura montada para que justamente esse jogo não seja virado. Então, assim, eu não sei como é que vocês pensam sobre isso, e aí poderia abrir para vocês falarem também o que vocês acham, porque me parece que dentro desse jogo de relações de forças, essa ética inclusiva está no lado mais fraco, está justamente no lado que não tem poder para justamente fazer a mudança, enquanto que o outro lado tem o poder econômico, tem o poder da comunicação, dos meios de comunicação, e que joga muito mais o jogo de conseguir convencer a todos de que desejem aquilo que eles desejam, né? Que um pequeno grupo deseja. E como esse jogo ele já está muito bem estruturado e montado, e que é muito, muito difícil reverter, né? Você vê aqui, eu sou do Rio de Janeiro, não sei se todo mundo cada um deve ser de um lugar, mas aqui no Rio de Janeiro, nosso prefeito é evangélico e a gente só elege gente de direita ou gente evangélica e não consegue mudar isso. Assim, sinceramente, eu nunca vi uma eleição aqui, tirando Benedita, né, que o Jean até falou da última vez, que era um pouco mais progressista, assim, mas normalmente é conservador, homem, branco, evangélico. Esse é o perfil que o Rio de Janeiro elege, né, o Rio de Janeiro do Eduardo Cunha. Então, estamos aqui sempre perdendo, né? Perdendo todas as decisões políticas. Aí eu não sei o que vocês acham sobre essa possibilidade de mudança, né? Se vocês quiserem falar. Priscila, só aproveitar rapidinho também, jogar para a galera, quem quiser discutir a respeito, né? Em relação à sua apresentação, né? Parabenizar aí, pô, parabéns pelo resumo, tá bom? Só queria destacar a questão do poder pastoral, né? Você até citou, né? Da gente que está querendo ler, né? As Confissões da Carne, e esse lugar que o Foucault dá ao cristianismo dentro
seu pensamento, né? Principalmente nessa fase final, né? Porque depois do nascimento da biopolítica, ele vai ter o curso Governo dos Vivos, né? Que ele vai falar das práticas, né, cristãs, né, como o batismo, a prática de penitência, o exame de consciência, a questão da confissão, né, como práticas, né, que norteiam, né, esse governo das almas no período do cristianismo, do poder pastoral, né, e como ele vai estar presente também na nossa sociedade, né, como uma base também, né, dos mecanismos de poder, né, de práticas de subjetivação, né. E eu queria chamar a atenção, né, fazendo o link aí que você já estava fazendo com relação ao Brasil, até estava até procurando aqui o Alex, né, eu coloquei o outro Alex, né, o Alexander, meu amigo também da UF, ele é da filosofia, ele estuda a questão também dessa leitura do Foucault, né, por parte dos cristãos, né, ou do cristianismo, do pensamento cristão, que o Foucault vê lá, no caso do poder pastoral, e ele estuda especificamente a questão dos neopentecostais, né? Que aqui no Brasil está assumindo cada vez mais influência, uma força cada vez maior, né? Um alcance cada vez maior na população. E aí queria chamar atenção a isso, né? O Foucault justamente remontar esse poder pastoral, né, como uma base, né, do surgimento da governamentalidade moderna e que vai culminar, digamos, no neoliberalismo. Aí eu fico pensando, né, até que ponto tem, né, de poder pastoral, né, desse poder do governo cristão, né, no neoliberalismo. Aí você chamou a atenção, eu acho bem importante, né, dessa conciliação entre o neoliberalismo, digamos que seria a mais contemporânea das governamentalidades de hoje, né, atualmente, né, seria a principal forma de governamentalidade nas sociedades ocidentais, e é uma forma, digamos, arcaica, né, uma forma extremamente antiga de governar, tradicional, né, que de alguma forma está na sua base, está presente. E aqui no Brasil, especificamente, pela tradição já cristã, né, a princípio católica, e agora, né, de meados do século XX aqui, né, para cá, uma ascensão do protestantismo, em especial do neopentecostal, né, e como essa corrente, né, essa vertente, digamos, essa parte da população, ela vem assumindo força e ela está, de alguma forma, muito associada à forma do neoliberal, ou seja, a questão do capital humano, ela se cruza com, por exemplo, a ideia, né, de um homem culpado, por exemplo, a ideia da culpa cristã que está, de alguma forma, por exemplo, presente na questão da dívida. Né? A gente tem indivíduos cada vez mais endividados. Né? A ideia da culpa está muito ligada à dívida. Né? Então, o indivíduo ele é responsável por essa dívida que ele acumula, né? Ele, de alguma forma, tem que se sacrificar, se renunciar, né, em prol do capital, para ele poder, né, de alguma forma, arcar com essas dívidas, né, em busca de uma certa salvação, né, usando os conceitos cristãos. Né. Eu queria saber um pouquinho também do pessoal, o que vocês pensam a respeito disso. Antes do pessoal falar, um amigo meu que eu entrevistei ele lá pro canal, ele é medievalista, né, estuda a Idade Média, e aí a entrevista dele ficou quanto medievais nós somos, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente já passou da Idade Média, que a gente não compartilha mais de nenhum valor da fé, do Messias, do Salvador, dessa moral religiosa, que a gente acha que superou, quando na verdade ainda somos muito medievais, né? Então, principalmente nós fomos colonizados por de um país mais católico, né? Mais, vamos dizer, mais ligados à questão da religião. E hoje em dia a gente tem o neopentecostal, né? Que é uma vertente, né? Do cristianismo, né, das reformas protestantes que vieram. Mas como a gente é ainda muito ligado a essa questão da paixão, do discurso emotivo, de como isso domina as pessoas e leva as pessoas para um caminho. Então, da solução rápida, do Salvador, que vai solucionar todos os problemas. Então, a gente, de modo geral, eu falo
a maioria da população, ela é levada por esses discursos passionais, né, que é aquela coisa muito que o Sócrates falava do problema da democracia, né, que é justamente ter alguns sofistas, algumas pessoas mal intencionadas que manipulam pelas emoções, fazem um discurso emotivo, conseguem o voto de todo mundo e acabam ganhando, mas na verdade a finalidade que ele tinha era outra, né? A finalidade que ele tinha ao governar era outra. Então, esses discursos passionais ainda nos comovem muito, ainda faz com que a gente vote, a gente tenha a bancada da bala, que a gente tenha a bancada evangélica, que a gente tenha justamente grandes bancadas movidas pelas emoções e pouco movida pelas razões, né? E as razões que mandam são justamente as razões econômicas de um pequeno grupo econômico. Então, tudo isso faz parte da nossa formação de sujeito brasileiro, né, de um legado colonial, escravocrata, enfim, acho que tudo isso cola muito com a gente. Então, é bem problemático a nossa situação. Eu só vejo a cara da Carla um pouco meio decepcionada com tudo isso que foi dito. O que você tem a dizer aí? Você prefere que a gente chame de Ana ou de Carla? Tanto faz. A minha vida é Ana, é Carla e Ana Carla. Eu costumo brincar que tem 3. Então, tipo, a depender da turma, sem problema algum. Mas o que eu penso sobre isso? Eu ouvia a todo momento e fiquei refletindo, sim, a respeito do poder pastoral. A gente trabalha um pouquinho nas transições das governamentalidades. Eu tive que acessar esse conceito. E hoje a gente vê o pentecostalismo no outro grupo que eu pertenço, né, no PPG, eu pertenço ao PPG, não né, da educação da Unisc aqui no Rio Grande do Sul, e a gente foi divulgado um artigo, eu estou tentando localizar enquanto vocês falavam, não só de como a política ela adentra, como o pentecostalismo adentra na política, mas também como as igrejas pentecostais se aliam ao tráfico de drogas dentro dos morros, e isso tudo promove uma grande rede. E aí eu me coloco a pensar que não só essa questão da fé e tal, nossa, eu fiquei bem chocada quando você falou da questão do quão medievais nós somos, e concordo plenamente, mas eu nunca tinha me colocado a pensar, porque, de fato, é algo que não nos coloca no dia a dia, né? Mas a questão da meritocracia, né? O próprio pentecostalismo, ele vende isso, então, assim, você percebe que aquelas pessoas que seguem uma doutrina cristã, que não necessariamente seja só católica, mas, sobretudo, essas que sejam mais fervorosas, o sucesso, ele vem impresso com poder aquisitivo, vem impresso com uma boa... Essa questão da boa vida, hoje a gente discutiu o texto o conceito da boa vida, do que seria uma boa vida para Butler, e daí, para esse segmento da população que está cada vez maior, a ideia da meritocracia, a ideia de que mérito necessariamente guarda relação com ser ou não ser bem-sucedido, também da ordem financeira, tudo, na verdade, é uma coisa só. E aí eu enxergo nessas tramas, entende? Assim, obviamente, eu fiquei bastante impressionada com o grau de profundidade de vocês, e a gente transita e tal, mas o grau de profundidade, como vocês correlacionam N conceitos, já li crítica à razão e como você, em algum momento, você vai traz Nietzsche, como em algum momento você vai traz o Sócrates e tal, e eu gostei bastante com relação a isso, mas é impactante. Eu ainda não tenho muito, eu confesso que a gente tem, e é delícia Foucault e toda a teoria pós-estruturalista justamente por isso, né? Você vai lendo, é um mergulho sem fim, aí você vai, e aos pouquinhos as coisas vão correlacionando ainda mais. Alguém quer... Só uma coisa que você falou antes de eu abrir para as outras pessoas, que esse discurso que a gente vê muito da meritocracia,
ele talvez não fosse tanto um problema, né? O discurso de você ser bem-sucedido economicamente não tem nada a ver com o bem-sucedido, talvez, do grego, né? Da boa vida do grego, porque talvez, né, até tenha, assim, porque a ideia da boa vida do grego já inclui uma noção de escolé, né? Escolé é o tempo livre produtivo. Então, só a elite tem escolher. A elite tem escolher porque tem escravo para trabalhar por ela. Então, assim, não é uma relação de boa vida associada ao trabalho que o grego tem. Então, não é trabalhando que você encontra a boa vida. Enquanto que na nossa sociedade contemporânea, a gente liga a boa vida ao trabalho e a recompensa desse trabalho, que é a questão econômica, né? Então, assim, para o grego, a boa vida já seria você não ter o problema econômico, você já não ter que trabalhar para ter dinheiro, você já ser livre disso, né? Não ser escravo do trabalho. Então, a gente já tem uma outra relação com o trabalho, que seria uma relação mais positivada, já que a gente não tem uma sociedade escravocrata, né? Então, a gente precisa positivar o trabalho, e positivando esse trabalho, a gente entende, então, a recompensa do dinheiro. Mas o problema é a gente inserir essa questão da meritocracia e essa relação do trabalho e do dinheiro numa sociedade em que você tem mais da metade da população sem carteira assinada, né? Mais da metade da população sendo autônomo, e o autônomo não é o empreendedor de sucesso, o autônomo é justamente o empreendedor que vai empreender por falta de opção. Então, a gente não tem uma sociedade que empreende porque tem um dinheiro sobrando e quer fazer um empreendimento, não é a característica do empreendedor brasileiro. Então, o empreendedor brasileiro, aquele que trabalha por conta própria, o autônomo, ele é muito mais uma pessoa que foi para isso porque não conseguiu, exatamente, a precarização, ele não conseguiu emprego, e por não conseguir emprego, ele teve que ir, então, ser autônomo, mas não seria a vontade de empreender, né? Então, a nossa sociedade, ela é muito desigual, e aí, no curso lá do Michel Foucault, que a gente deu no workshop, a minha fala foi justamente mostrando sobre a questão da desigualdade social no Brasil, né? Você tem 5 pessoas que têm a renda, né? Renda no sentido, tem a fortuna da metade da população brasileira, então são a população dos super ricos, né? E você tem justamente o Brasil sendo considerado, então, o 7º país mais desigual do mundo e o 2º país no mundo pior em mobilidade social. A gente só perde para a Colômbia. Então, assim, vender um discurso neoliberal no Brasil é realmente muito mais complicado do que se você estivesse na Finlândia, se você estivesse na Holanda. Então, assim, o discurso neoliberal poderia ser muito melhor em outros lugares do que é aqui, em que você tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Então, assim, o problema do saneamento básico apareceu e simplesmente nós somos 209 milhões, entre 209 milhões, 100 milhões não tem nem saneamento básico. Então, quando a gente está falando de perda de direitos trabalhistas, perda de direitos, a gente está falando que mais da metade da população nem tem carteira assinada. Então, quando a gente está falando de perda de direitos, a gente está dizendo que, olha, tem muita gente, né, mais da metade da população nem tem carteira assinada, então nem vai perder nada. E aí, a outra metade que tem carteira assinada, essa vai começar a perder. Então, assim, é um problema sério de precarização, é um problema sério também do que a gente chama também do efeito China, né, que é justamente precarizado lá, e vão precarizar aqui, porque a gente tem um mercado global, e a gente não tem, por exemplo, taxação, é preciso fazer uma reforma tributária, né, a reforma na taxação, a gente não tem taxação de dividendos, que é justamente onde está o dinheiro da galera que tem dinheiro. Então, assim, só a Estônia não tem taxação de dividendos, é o Brasil e Estônia. Então, é um problema sério é o paraíso da galera que tem dinheiro. Assim. É um país desigual, é um país concentrador de territórios, né? Um país de uma concentração agrária gigantesca, e, ao mesmo tempo, um país territorial que tem um problema de movimento sem terras, ou seja, gente que não tem nem terra para morar e outras pessoas têm terras para caramba. Então, assim, é desigual de várias maneiras, é desigual de várias formas. E, ao mesmo tempo que é desigual de várias maneiras e de várias formas, ainda assim você tem um povo conservador que quer um governo conservador, só que o governo conservador vem junto com um projeto neoliberal de Estado mínimo, em que a maior parte da população não tem dinheiro para pagar plano de saúde. E o governo não quer mais dar nem saúde, nem educação. Querem que as pessoas paguem por saúde, paguem por educação. Então, é tudo que não fecha, né? A conta não fecha. Então, esse é o problema. Tudo bem, a gente é conservador, tem que ter um projeto conservador para
de governo, beleza, vamos ter um projeto conservador de governo, mas não precisa vir junto com um projeto conservador de governo um projeto neoliberal, porque eu sempre falo que o pior do que o Bolsonaro é o Paulo Guedes. Então, realmente, é uma coisa muito difícil. Aí, se alguém quiser mais falar alguma coisa... Eu tenho uma coisa ou outra para falar. Eu concordo com o que você está falando da questão neoliberal, Pri. Eu só acho que isso aqui não é o modelo que a gente tem aqui no Brasil, ele não é necessariamente atraente a pessoas com riqueza ou com dinheiro. Eu acho que ele é especificamente atraente para as pessoas que tradicionalmente conservam a concentração de renda do Brasil. Porque se fosse aqui no Brasil, historicamente, se o Brasil fosse realmente um país atraente para pessoas que têm dinheiro ou para pessoas ricas, a gente talvez visse uma entrada desse tipo de gente aqui e pelo menos até onde eu sei, não é o fenômeno que ocorre. O fenômeno que ocorre, assim, na minha concepção, óbvio, é mais uma preservação das elites que já estão constituídas historicamente aqui. A segunda coisa que eu tenho para falar é que, com relação à politização das religiões protestantes, eu não tenho certeza que isso seja tão inteiramente recente. Mas, assim, o que eu acho que acontece, principalmente aqui no caso com as religiões neopentecostais é muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, com o aspecto dos militares terem assumido. O que eu vejo o mecanismo em que eles interagem para a obtenção dessa parte do poder político agora é muito similar ao que aconteceu com os militares agora pela eleição do Bolsonaro, que é a eleição dependendo como for pela via democrática. A gente vê cada vez mais os neopentecostais se envolvendo com a questão política e de uma forma diretamente com candidaturas à eleição, investimento pesado nesse tipo de coisa, criação de partidos políticos e às vezes eu fico em dúvida se isso talvez não fosse também um sintoma, dependendo como for, de um fortalecimento do mecanismo democrático aqui no Brasil. Porque talvez tanto esse movimento do neopentecostalismo, dos neopentecostais, como o pessoal do movimento de militarização, digamos, eles talvez não tenham visto outra alternativa para o exercício do poder que eles, dependendo como for, em outras épocas históricas, conseguiam exercer, a não ser pelo método de uma candidatura, de uma eleição e de uma obtenção de um cargo eletivo, no caso. São esses dois comentários que eu teria para fazer. Paulo, eu tenho que discordar de você em relação ao não ser o paraíso dos ricos. Assim, os ricos no sentido daquela pessoa que tem um dinheiro para investir. Então, assim, você não ter a cobrança de dividendos, né, na taxação de impostos em cima dos dividendos, faz com que muita gente, tanto que se você olhar quanto de capital externo tem na Bolsa de Valores, é quase a mesma metade que tem de investimento no Brasil. Então, assim, a gente tem milhares de pessoas que investem no Brasil, e principalmente quando a taxa de juros estava alta, né, você tinha a Selic alta, o CDI alto, porra, você ganhava dinheiro pra caraca no Brasil sem nem correr risco. Então, você botava o seu dinheiro em CDB, em CDI, em renda fixa, ganhava dinheiro pra caraca, você nem corria risco. Hoje em dia, as pessoas ainda têm que correr um pouco de risco, porque tem que colocar na bolsa. E um dos motivos, às vezes, das pessoas não colocarem o dinheiro aqui, não é nem porque não dá dinheiro, é porque tem medo do risco Brasil, do risco no sentido da instabilidade política, do Bolsonaro ficar falando merda pra caraca. Então, assim, você tem outras questões que fazem com que as pessoas tirem dinheiro do Brasil, mas não porque, só tem o Brasil e a Estônia que não cobra dividendos, né? Impostos em cima de cobrança. É claro que as pessoas vão querer botar dinheiro aqui. É muito bom para as pessoas que têm dinheiro botar dinheiro aqui. Mas com você, principalmente nessa parte no comparativo que você fez da Bolsa de Valores. Eu só acho que também, pela questão do risco Brasil, eu vejo mais uma vez, assim, é uma análise mais, digamos assim, talvez conservadora com relação a esse tipo de investimento. Eu vejo toda essa estrutura política daqui mais organizada para a preservação dos poderes das elites locais, e não necessariamente uma abertura a elites financeiras
de fora. Mas, de certa medida, eu concordo com o que você falou. Era mais ou menos o que eu tinha falado. Eu concordo com a tua análise do neoliberalismo, mas... Acho que um dia eu posso, então, trazer essa análise de quanto tem de dinheiro externo, né, na Bolsa de Valores, porque, por exemplo, o que teve de caída, né, na Bolsa quando teve a crise do coronavírus, começou a cair quando o coronavírus estourou na Europa. Então, assim, o coronavírus estourou na Europa, a Bolsa do Brasil sentiu e caiu. Então, não foi de brasileiros que tiraram dinheiro, foi europeu, foi estadunidense, foi gente de outros lugares do mundo que sentiram a crise do coronavírus lá fora e a Bolsa sentiu aqui dentro, porque eles tiraram o dinheiro daqui. Então, assim, claramente tem muito dinheiro externo, sim, e muita gente que coloca dinheiro aqui porque prefere o dinheiro aqui do que o dinheiro lá fora. Então, assim, é preciso entender que é uma relação do Estado com o mercado financeiro, com a Bolsa de Valores, com a venda de dívidas públicas, com a compra de tesouro direto, porque tudo isso você vai comprando títulos da dívida. E aí o governo ele fica totalmente associado ao mercado financeiro. E aí, se o mercado financeiro quebra, o governo acaba quebrando por tabela. Então, essa relação hoje em dia sobre Estado, mercado financeiro, grandes empresas, elas são fundamentais. É a relação de poder. O Estado ele governa muito mais para essas empresas do que para qualquer um, do que para a gente. Né? Mais da metade da população pediu auxílio emergencial. O governo liberou para 59 milhões. E 107 milhões pediram, e o governo só liberou para 59 milhões. E enquanto que a ajuda para os bancos foi a primeira que saiu, de 1,2 trilhões, né? 1,2 trilhão. Então, assim, o primeiro a ser ajudado foram os bancos. E hoje, se você for pedir empréstimo do banco, o banco está te cobrando empréstimos com juros altos. Então, o governo ele está totalmente ligado aos bancos, ao mercado financeiro, e isso é uma relação, assim, de parceria. Não é uma relação totalmente imbricada entre público e privado. Então, isso realmente o problema. O problema grande é o problema da reforma tributária, o problema justamente dessa relação entre público e privado no Brasil, entre mercado financeiro, entre bancos. É essa galera que está com dinheiro de todo mundo e que não divide, e que nunca vai dividir. É isso aí. Priscila, posso só fazer um comentário rapidinho? Pode fazer. Com relação até a sua fala, Paulo. Aí eu até queria te ouvir também. Primeiro, a sua primeira colocação, né, sobre a questão da Pri. Eu acho que a Pri até tinha colocado, né, de que a questão aqui do Brasil, né, especificamente a questão econômica, sempre foi, sim, das grandes elites nacionais, né, e sempre ficar concentrado, né, essas riquezas nas mãos dessa elite nacional. Aí eu diria que a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a um certo discurso que a gente, de alguma forma, a gente acaba assimilando, né, de que é um discurso de empresários, né, de grandes grupos empresariais, né, de que o Brasil não é um bom lugar para investir, o Brasil não é um bom lugar, né, para você ter um negócio. Assim, a gente tem que ver qual é o parâmetro, né, que está sendo utilizado, né, para você dizer uma coisa dessa. Né? A gente pode estar pensando em relação à China, por exemplo, que a Priscila já colocou, e é verdade. Tipo, um lugar que, a gente não tem nenhum tipo de direito trabalhista, tipo, totalmente precarizado mesmo, trabalhador, né? Principalmente pensando na indústria, né? Na China e tal. Pensando nesse sentido, sim, é verdade. Eu só queria colocar isso, né? A questão do cuidado. E segunda coisa, a questão do neopentecostal no Brasil, esse fenômeno, né? Não sou um especialista no assunto, até queria ouvir alguém que tivesse talvez mais leitura, mas eu coloquei isso mais para pensar, fazer um exercício de pensar o Brasil mesmo. Eu me proponho isso, pegar os conceitos do Foucault e pensar o Brasil, né? Acabei de botar aí uma reportagem no chat falando, crises econômicas elevam o número de fiéis evangélicos. Perfeito, muito bom, interessante. Mas é isso que eu estava querendo dizer. Porque a gente estava colocando a questão das eleições, né? Da questão da democracia, né? Que é uma escolha da maioria. Mas assim, eu também, novamente, com relação a isso, eu coloco uma questão de a gente tomar um pouco de cuidado, né? Porque se a gente está aqui se prestando a analisar, né, Foucault, não estou tentando dizer que Foucault está falando aqui a verdade absoluta, mas está propondo, digamos, de uma forma seguinte:
os mecanismos de poder, as técnicas de governo, elas produzem subjetividade, né? Então, digamos, que tipo de subjetividade no Brasil a gente está produzindo contemporaneamente nessa junção, digamos, né, entre neopentecostal e o neoliberalismo, né, nesse contexto, né, e que leva a gente a aceitar esse tipo de governo, como o Bolsonaro. Essa que era a minha questão, entendeu? Eu acho que o pessoal aí de antropologia que entrou podia ter alguém aí que soubesse de alguém que estuda essa relação entre neopentecostal para trazer para a gente poder debater isso com alguém que saiba mais do que a gente, porque não é meu campo de pesquisa. Então, eu poderia, por exemplo, contribuir com a questão que eu estava falando sobre o governo e a corrupção do governo e a relação do governo com as elites. A elite no campo financeiro, no campo do agronegócio, isso eu posso trazer para vocês, porque isso é uma coisa que eu gosto e que eu estudo, porque eu acho que esse é o grande problema, porque não adianta a gente falar só de desigualdade social, falar sobre os negros não conseguem, as mulheres negras são estatisticamente as que estão pior, que não conseguem emprego, mas a gente tem que olhar para cima e ver quem é que está ficando com o bolo, assim, quem é que está ficando com um negócio que não é repartido. Então, assim, a desigualdade é muito grande, justamente porque tem muita gente, né? Aliás, pouca gente, né? A questão da minoria, tem uma minoria com muito dinheiro e uma maioria, que é a população, a maioria do Brasil, que não consegue o mínimo para sobreviver. Então, esse é um problema grande que a gente tem no Brasil e a gente tem que olhar para as elites. A elite, os super ricos, por que eles não são taxados, como é que é a forma de taxação, para onde vai o dinheiro também, para onde vai o dinheiro que a gente paga de impostos, como é que esse dinheiro é revertido. Então, isso é uma coisa que eu gosto de estudar e que eu poderia trazer assim, de dados para a gente debater. Agora, sobre neopentecostal, aí teria que ser outra pessoa que está olhando do outro lado da situação. Alguém conhece aí? Pri, você tem alguma coisa para falar sobre essa questão das elites locais do fortalecimento? Porque, assim, é o que eu falei. Eu sugiro que você veja a minha fala lá do workshop. Qual? Você viu minha fala do workshop, do Foucault? Não, eu não cheguei a ver o workshop todo, não. Então você tem que ver a minha fala lá do workshop, que ali eu já falo bastante coisa. Sobre essa questão das elites locais. Sobre essa questão do mercado financeiro, bancos, agronegócio, sobre tudo isso. Tá bom. Alguém conhece pessoas para falar sobre neopentecostal? Eu conheço. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo a dissertação dela sobre religião e redes, principalmente sobre exportação do neopentecostalismo brasileiro para o continente africano. Só que aí, enfim, como a gente está em processo de escrita de projeto e, né, defesa e pá, não sei como é que ela tá de horário, mas eu acho que deve ficar muito apertado, mas de toda forma eu posso tentar fazer o convite. Fala com ela que a gente marca um dia, mesmo que seja mais lá para frente. Ok. Ô, Pri, eu falei também do Alexandre, da UF, né, meu amigo da filosofia, né, e você até conhece ele, né, ele estuda as tragédias, né, principalmente de Eurípides, e ele tenta fazer esse link, né, entre a questão da democracia, a religião, né, pensando no presente, pensando aqui no Brasil, né, tirando ali das tragédias do Eurípides, fazendo uma leitura também Foucaultiana, né, Pode falar com ele então, também. Para ele acho que ele está apresentar. um pouco mais inteirado assim, nesse assunto também, mas eu achei legal o Leonardo falar agora também de conhecer pessoas. Eu acho que a gente podia trazer, né? Assim, essa amiga, ela usa o Latour, ela não usa Foucault, ela usa uma pegada mais não materialista, então é bem diferente, mas ainda assim, como ela já vem trabalhando com isso desde a graduação dela, ela é de Sociologia no EGRI, acho que ela também pode ser um ponto interessante, uma visão a mais. Com certeza.